Vamos então para as entrelinhas de quarta-feira desta terceira lição do terceiro trimestre de 2018, Ananias e Safira. E aqui também conversamos bastante sobre esse caso, porque, bom, acho que a gente pode começar com aquela primeira frase que eu até anotei aqui na lição. Primeiro, que os julgamentos de Deus não se questionam. Muita gente quer questionar, mas por quê? Mas por quê? Hein? Mas por quê? Por quê? Por que aqui Deus agiu assim? Por que aqui Deus agiu? Não, por quê? Porque eu preciso entender Deus. Lembra da formiguinha, né? Tá um banquete em cima da mesa e a pessoa tem que achar a verdade escondida. A verdade escondida embaixo da mesa. E aí nós vamos trazer aqui, duas análises. Uma, o paralelo entre Ananias e Safira e o que acontecia com o Sinédrio. Isso é importante a gente entender, que nos dá alguns vestígios, Por que às vezes Deus age de algumas formas? O que está em jogo que faz com que Deus age de uma forma tão incisiva, E também nós vamos trazer aqui o pecado de Acã, que também cometeu um ato bastante ilícito e teve uma punição bastante imediata, de acordo com... Só para a gente fazer uma introdução primeiro, é o seguinte, a gente tem que começar com um paralelo também. Barnabé, que é José, Bar é aramaico, é filho, é o mesmo Ben hebraico, e o nome dele, inclusive naquele livro que o Alexandre trouxe, eu tenho um livro que também fala que o nome dele era José. E ele traz de coração mesmo, o Espírito foi derramado sobre esse homem, e ele vende uma propriedade e traz tudo aos pés dos apóstolos para que fez um voto com Deus. Sim, e então a gente tem ele de um lado, e agora a gente tem Ananias e Safira de outro lado. Também vendem uma propriedade, falam que estão trazendo tudo, mas não estão trazendo tudo. E agora a gente começa a discussão. O livro de Atos do Espírito de Profecia, Atos dos Apóstolos, ele apresenta bem aí, conta que eles fizeram um voto, que eles receberam o Espírito Santo, tiveram o coração movido e fizeram um voto. Aí depois voltaram para casa, começaram a pensar, por que eu fiz aquele voto, não devia ter feito, mas eles não queriam se queimar com as pessoas, não queriam passar vergonha, aí venderam, entregaram parte, guardaram uma outra parte grande e tá bom, vamos falar que foi por isso que vendeu. E o resultado foi que os dois morreram fulminados, Ou seja, sentimentalismo às vezes não ajuda, Não é espiritualidade. Você fazer uma coisa movida... Porque às vezes a gente se preocupa, Às vezes tem uns apelos na igreja, a gente põe um fundo musical, aí a gente tenta criar tudo, contar histórias emocionantes, a pessoa até pode, sentimentalmente tomar uma decisão. Fazer um voto. Mas se não foi racional, se não foi fundamentado, pode dar ruim. Pode ela chegar em casa e falar assim, só fui influenciado. Isso não foi de fato tocado pelo Espírito Santo, e o toque do Espírito Santo tenha gerado verdadeira techuvá, que não é só arrependimento, é um verdadeiro voltar para aquela natureza que foi perdida por ocasião do comer do fruto, é voltar para aquela natureza pré-lapso, aquela natureza adâmica antes da transição, antes de adquirir o Etzer Hará, que é a natureza má. Então o arrependimento é isso, é o voltar. Essa Torá que sai de Sião é justamente para que nós desenvolvamos techuvá, pratiquemos essa techuvá, regressemos a essa natureza antes do pecado e nos modifiquemos, mas nos modifiquemos no retorno. Mas é fácil modificar a própria natureza, Ricardo? Evidente que não, isso é santificação. É fácil para vocês modificar a natureza de vocês? Eu não sei, A resposta para mim. Veja bem, todas as festas judaicas, do Shavuot em diante, sinalizam justamente processo de santificação e glorificação. Todas as festas do Shavuot. Estudamos Pentecostes, Shavuot semana passada, e elas são imagens daquilo que chamamos de santificação e glorificação. Ali para trás a gente tem ali Pessah, Páscoa, o Hag Masot, pães asmos, Rabikurim, tudo isso é justificação. Agora daqui em diante a santificação, e quando chega do Sukkot a glorificação. É justamente a Torá que sai de Sião para ser escrita no coração agora. É esse processo. E essas cerimônias, esses rituais, eu acho até que são importantes, porque às vezes os cristãos tentam negar, Não, nós não temos mais tradição nenhuma. Aí eu fico meio perigoso com isso, porque assim, nem toda tradição
é por si ruim. O que é ruim na tradição é você trocar o objetivo dela original por um objetivo que seja seu. Como o Luiz falou, esse livrinho aqui que eu trouxe aqui, ó, A Ética do Sinário. Essa daqui é um livro muito bom para ler, coisa e tal, mas isso aqui não é a Torá que sai do Sinário. Porque parte de que pressuposto? O pressuposto que eles têm é o seguinte: foi dada uma Torá, uma instrução do Sinai escrita, e existia uma Torá, uma instrução oral. E chegou um certo momento em que essa tradução oral foi escrita. Qual é a nossa diferença? O que nós entendemos de Torá que sai de Sião é o seguinte: esta leitura perfeita que nos possibilita entender o Velho Testamento, aquela instrução escrita, ela é dada no Messias. Ele se fez carne, tudo aquilo que estava no Velho Testamento, todas aquelas profecias com relação a Mashiach, se cumpre nele. Então a gente lê o Novo e lembra do Velho. Olha lá, se cumpriu aquilo. Ah, obedeceu o mandamento. Olha como o Messias obedeceu o mandamento. É assim que tem que obedecer o mandamento. E o ensinamento dado aos apóstolos e aos discípulos é esta interpretação boa e correta que nos aproxima daquele abismo que se coloca entre os idiomas e entre o tempo. O espaço de tempo criou um abismo interpretativo muito grande, e esse abismo interpretativo entendemos nós que não é sanado pela Midrash. Ela não seria uma fonte secundária para nós, ela seria algo interessante para nós entendermos cultura, para entendermos tradição, mas entendemos que a tradição oral que explica a tradição escrita, ou seja, a interpretação que explica os textos do Velho Testamento, estão no Novo. Então, quem são os nossos rabis, os nossos instrutores, os nossos rambans, os nossos instrutores? Quem são os nossos mestres? Os apóstolos e o próprio Mashiach, que traz esse ensinamento lá de trás. Ou seja, temos que estudá-los. Estudar a Bíblia pela Bíblia. O paralelo com Acã. Vamos lá. E Acã, né? Isso. Bem, quando na reunião ontem à noite a gente estava pensando Ananias e Safira, na hora nós três nos falamos, tem um lugar no Antigo Testamento que tem uma situação muito parecida, que é Acã. Para quem quiser acompanhar em casa, Josué capítulo 6 e Josué capítulo 7 vai contar a história de Acã. Tem várias marcações aqui, mas quem tiver interesse mesmo, vale a pena ler todos os capítulos. O que diz ali? E no verso 24, eles estavam destruindo Jericó, e aí vem a seguinte ordem: põe a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro levaram para o tesouro da casa do Senhor. Então, tudo aquilo que existia dentro da cidade de Jericó deveria ter sido destruído, queimado. Aquilo que era ouro e prata e metal ia para o tesouro de Deus, do templo, e a família de Raabe foi salva. Essa era a orientação divina. Na sequência, o povo de Israel tem uma derrota militar ridícula, eles não sabem por quê. E Deus fala: vocês tiveram a derrota porque vocês saíram do meu caminho, vocês saíram da minha ordem. E aí, qual é o pecado? Reuniram o povo, oraram, fizeram um ritual de purificação e aí lançaram sorte. E caiu sobre a tribo e lançaram sorte. E caiu sobre a família e lançaram sorte. Caiu sobre a tenda, lançaram sorte. Caiu sobre a pessoa, a cama. O que ele tinha feito? Ele pegou uma capa, pegou acho que 30 ciclos, não sei quantos ciclos de prata e uma barra de ouro, enrolou nessa capa babilônica, que era uma capa muito bonita, ele diz, e enterrou debaixo da tenda dele. Ele teve ganância, ele teve avareza, ele pegou do tesouro que deveria ir para Deus, porque o ouro e a prata deveriam ir para Deus, e ele pegou do tesouro que deveria ser queimado, a capa deveria ser queimada. E desobedeceu a instrução. Ele desobedeceu uma instrução direta de Deus. E aí, qual foi a punição dele? Olha só, a ordem que Deus dá lá no versículo 15, desculpa. Josué 7, verso 15. Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado, ele e tudo quanto tiver, porque violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Bem radical, então, né? aquele e tudo aquilo que ele tivesse deveria ser queimado.
E aí vem a execução, versículo 24 e 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Que situação assustadora, né? E aí parece uma coisa absurdamente estranha, porque o mesmo Deus, ele disse já em Ezequiel 18, 20, que ele não condena o filho pelo pecado do pai. E aqui diz que levou ele, os filhos e as filhas, para o vale, apedrejou e queimou. Parece um problema. Quais são as linhas interpretativas para entender e desenrolar esse podem ser utilizadas que podem ser também utilizadas para Ananias e Safira. Uma delas, a família era cúmplice. Ele levou os tesouros, a família sabia e a família ajudou ele a encobrir. Primeira linha interpretativa. Assim como Ananias e Safira estavam de conluio na ação deles. Então, a primeira linha interpretativa, a família de Acã estava junto com eles escondendo esse tesouro. Não era pouco ouro, não era pouca prata e a capa não era nada discreta. E estava enterrada no meio da tenda em que eles viviam. Então a família sabia. Provavelmente. O texto não enuncia, mas deduz. Não, são linhas interpretativas. Textura aberta. Textura aberta. Agora, segunda linha interpretativa. A família foi levada até o vale, presenciou o apedrejamento, mas não foi apedrejada. Porque o texto diz aqui, levou a barra de ouro, a capa, blá blá blá, seus filhos e suas filhas e seus bois e seus jumentos, levaram-nos ao vale de Acor. Então tem esse primeiro momento. Depois disse Josué, porque nos conturbaste o Senhor hoje, e todo Israel o apedrejou. E está no singular. Então só ele teria sido apedrejado nessa linha interpretativa. E a família teria sido testemunha. É problemático porque logo na sequência diz: e depois de apedrejá-los, queimou-os. Queimou a capa, é claro. Agora, apedrejá-los, se está com pedra na capa. Então, outra linha problemática. Porque estaria no plural daí. Terceira linha interpretativa. Deus deu um comando claro. Está lá no versículo 15. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado. Aquele. Uma pessoa. O responsável pelo pecado, no caso, Acã. O povo executou no plural. Então existe um erro de execução. Esse erro não está em Deus, não está na ordem de Deus. Está na execução do povo. Então teria sido uma turba violenta que no momento de fúria exerceu a tradição da época de você punir o familiar pelo crime do cabeça da casa. Então nesse caso seria um equívoco da atuação do povo no juízo e não da sentença de Deus. Então, 3 linhas interpretativas diferentes para resolver a questão do Acã. E agora, paralelo com relação a Ananias e Safira. Vamos lá. Gente, assim, a gente está falando de Torá que foi dado no Sinai, Torá que foi dado em Sião. Os dois momentos se equivalem. A gente estava, inclusive, com o Lúcio organizador. Já foi, rapidão. Teve um comentário do Wellington Carniato aqui, temos que ter em mente que para Deus o importante é a vida eterna. Nós não podemos tirar a vida de ninguém, pois podemos tirar a chance de salvação. Sim. E não temos esse direito. O Wellington Carniato, concordo plenamente contigo. É por isso, né? E vamos chegar lá. Por isso que eu sou a favor da pena de morte. Você é louco. Não sou. Se Deus estiver aqui para executar a pena de morte, agora dar ao homem o direito de execução da pena de morte. O Alexandre colocou uma terceira linha interpretativa que inclusive pode ter havido erro de uma instrução de Deus. Então imagina. O Lúcio já colocou carroça na frente dos bois, já chegou. A gente ia chegar lá e já adiantou. Já vamos lá. Mas tá bom, vamos lá. A gente está falando de 2 fatos, 2 eventos, de 2 circulares de eventos históricos similares, em que um prefigura o outro. Ele é tipo e o outro é antitipo. O que não quer dizer, a gente estava até comentando isso ontem, porque são diferentes, que a história de Acã, ela é tipo
e Ananias e Safira do tipo, não, porque as duas são iguais. Não é uma referência direta, né? Não. Porque existe uma aplicabilidade do texto para tirar a lição. Você veja que noção de tipo é tipo. Uma instrução é escrita ou a seria de brote é escrita em pedra, os 10 mandamentos. E a outra vai ser escrita no coração, é diferente. Então tipo antitipo é diferente. Agora aqui os dois... É escatológico, né? Isso, não é algo escatológico, vai acontecer a mesma coisa quando se começar a escrever a Torá no coração das pessoas. Não é nisso. Mas existe uma similaridade. Mas existe uma similaridade, por quê? Ali começava-se um movimento de purificação, lá atrás. Estavam entrando em Canaã. E o estar no deserto, os 40 anos no deserto, é justamente para aquele povo se purificar. E agora aqui é a mesma coisa, a mesma situação. Só que nesse processo de uma Brit Hadashah, de uma aliança renovada, de um Mashiach do renovo. O papel do Mashiach é de renovo, não é de inovar algo inédito, não, ele é um renovo, é um desalinho, é uma nova realidade perfeita. Agora, e neste processo que começava similar ao que começou lá atrás, detalhes, eventos como este, prejudicariam esse processo sobremaneira. Inclusive, naquele livrinho que o Alexandre trouxe, que a gente já citou, fala o seguinte, que depois daquele evento, muitos dos que estavam ali não eram sinceros, temeram e começaram a sair. Exatamente. Ou seja, é um processo de separação. Ananias e Safira serviu para separar joio do trigo. Não só de separação, como em alguns casos no deserto, como não tinha como sair, porque eles estavam lá, é um processo de não influência, não exercer influência sobre o ministério que precisava ser feito. Quando a gente fala, é porque a igreja estava nascendo, a igreja já tinha nascido. Quando a gente fala igreja primitiva, é a mesma coisa que a gente falar descobriram o Brasil. É olhar para trás e dar um nome a coisa que originalmente não existia. O Brasil não foi descoberto, foi feito. E o conceito Brasil não existia, não é chegar lá, olha, chegamos no Brasil, e os índios, sejam bem-vindos ao Brasil. Não existia. Então, esse termo igreja primitiva não passava pela cabeça de ninguém, na época. Hoje nós usamos esse conceito para explicar uma realidade. E às vezes esse conceito pode causar problemas quando você começa a criar deduções a mais. Quem que era o presidente da Conferência Geral dessa igreja? Eles dizimavam para quem? Exato. Então, e anacronismos, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com esse conceito. De fato, era relevante, Deus precisa... E mais, agora o detalhe onde o Lúcio antecipou, que é onde a gente ia chegar. Gente, ali é Deus executando o juízo divino. Deus onisciente, Deus sabia, tem plena convicção disso, mesmo sendo textura aberta, mas disso é algo que tem plena convicção. Deus sabia que, independente daquele ato de execução ter sido feito naquele momento, a salvação de Ananias e Safira, para frente ou para trás, não houve nenhum tipo de alteração. Ele sabia, mesmo que eles vivessem 90, 140, 900 anos, Deus sabia como seria o final deles. Então, por isso que ele executa esse juízo de pena de morte em razão da sua onisciência. Em razão da sua onisciência. Agora, você pegar um atributo divino, um julgamento que é divino, e colocar na mão de homens, isso é temerário. Quando o apóstolo Paulo fala em autoridades, que leem superficialmente e fala que aquilo é respeito à autoridade, era uma crítica à autoridade da época. Porque para eles a autoridade vinha de César. E ele fala, não, a autoridade vem de Quírios. Vocês prestem atenção, vocês autoridades, vocês têm que retribuir o bem com o bem, o mal com o mal. E daí fica, vocês retribuíram o mal com o mal? Não, vocês mataram o próprio Quírios. O portador da autoridade que vocês tinham, vocês mataram. E agora é que Pedro diz coisa similar em outras palavras. Esse Cristo a quem vocês crucificaram. Olha o poder que ele tem. Entende? Então, aquela questão de pena de morte, gente, vamos com calma. O Lúcio já concluiu, então ali concluo. Isso. Encerramos. Bom, então as entrelinhas, pessoal, dessa quarta-feira, Ananias e Safira. Vamos avançar agora, então, para as entrelinhas de quinta-feira, a segunda prisão dos apóstolos, dessa terceira lição do terceiro trimestre de 2018.